Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Dr. Evaldo Correia Chaves, sou advogado nas causas militares, autor do livro Habeas Corpus, a transição disciplinar militar. Hoje, retornando de férias, estava no Rio Grande do Sul, e vou responder alguns questionamentos de militares e também outras pessoas que, durante esses dias que eu estava em férias, mandaram mensagem para mim. Uma das coisas que está muito polêmica no Estatuto dos Militares, que foi alterado através da Lei 13.954, é esse artigo 112A. Ao meu ver, esse artigo 112A, ele é ilegal. Mas primeiro aí que você está me assistindo, se inscreva aí no canal YouTube Evaldo Correia Chaves, tá bom? E também se quiser me seguir no Face, é a Advocacia Evaldo Correia Chaves. Tá? Aí você vai acompanhar a gente aí no dia a dia. Então diz aqui, o artigo 112A da Lei 6.880. O que é a Lei 6.880? É o Estatuto dos Militares. Tá? Ele regula a vida dos militares das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, e também vem regular as polícias militares. Tá bom? Eu vou falar sobre esse artigo aqui então. O que diz o artigo 112A? Muitos questionamentos sobre isso, viu? Muitas pessoas preocupadas com esse artigo 112A. Diz aqui, ó, o militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou inválido. Então, duas situações, incapaz e o inválido. Poderá ser convocado por iniciativa da administração a qualquer momento para a revisão das condições que ensejaram a reforma. Só que esse artigo é muito abrangente, e aí que estão os questionamentos. Eu penso o seguinte: se aquela pessoa entrou com um processo, e esse processo transitou em julgado, não tem que convocar essa pessoa de novo, não tem como. É ilegal. Como dizer que a administração vai ser superior ao Poder Judiciário? Não pode. Eu sou taxativamente contra esse artigo abrangente assim. Outra situação, nas 5 anos a prescrição, é contra e a favor administrado. 5 anos, é uma lei de 1929, se não me falha a memória. É um decreto-lei. 5 anos, aí a pessoa passou 5 anos como reformada, como aposentada, para vocês entenderem. Aí a administração chama essa pessoa para fazer nova inspeção, depois de 5 anos. Como que vai chamar essa pessoa para fazer nova inspeção? Se naquela anterior, 5 anos atrás, a pessoa levou vários exames para os médicos, aí de uma hora para outra a administração chama essa pessoa e diz: olha, a partir de agora eu vou te julgar apto e você vai ser mandado embora. Vai ser tirado da folha de pagamento. Não pode. Passaram 5 anos. Essa lei, do jeito que está, ela vai ser atacada, vai ser judicializada. Vai ter muitos casos, só que infelizmente muitas pessoas vão ser injustiçadas. Não é mesmo? Tem gente que não procura advogado, não tem nem como procurar um advogado. Então, muitas pessoas estão me perguntando aí: ah, eu sou aposentado, eu já fui reformado, eu posso ser convocado? Pela lei pode, está aqui na lei. Tá? Pode ser convocado. É diferente daquela situação que o militar ou a pensionista tem que se apresentar uma vez no ano para provar a vida. Entendeu? Aquela prova de vida é outra coisa. É para provar que a pessoa está viva. Esse artigo aqui é para a administração rever o ato, o próprio ato da reforma. Outra coisa que questionaram, inclusive o pessoal que trabalha comigo me falaram sobre isso. Ah, mas o INSS faz a revisão todo ano, não sei o quê. Bom, não confunda o alhos com bugalhos. O INSS deve fazer quando é uma lei de assistência social. Aí tudo bem, pode convocar a pessoa todo ano, porque é um benefício continuado. Agora, eu duvido que a pessoa que foi aposentada pelo INSS há mais de 5 anos, ou que tenha sido aposentada por decisão judicial transitada em julgado,
que o INSS pode rever esse ato. Não pode também. Então, o INSS, as pessoas me questionam, não, mas isso é só para militar, o militar é diferente do militar, não é diferente. O militar é igual, só que tem que ser tratado de acordo com a situação específica. Então, o militar ele corre mais risco de vida nas suas atividades, mas ele é tratado igual. Inclusive, a 8.213, que é a lei do INSS, ela prevê redução de atividade laboral. Eu já tive um caso de um senhor, foi um caso só que eu tive. Eu não sou de atender pessoa do INSS, pela minha situação de advogados militares. Mas eu tive esse caso, que o rapaz perdeu o dedo, o cara era do INSS, perdeu o dedo no deslocamento para a sua atividade, né, do deslocamento da casa para o serviço, ele perdeu o dedo, pois ele era guarda armado, ele era sentinela armado, lá nesse frigorífico onde trabalhava. Eu fui à justiça porque o INSS não tinha pago ele e consegui para ele, hoje ele está recebendo como redução de atividade laboral. Por quê? Porque ele não pode mais atirar, ele era canhoto. Ele pegava a arma com canhoto, com mão esquerda. Então ele não tem como puxar o gatilho. Aí ele começou a trabalhar agora como guarda não armado. Então estou falando aos senhores e às senhoras que não é diferente do INSS. Cada um tem sua lei. O militar é regulado por isso aqui, ó, pelos estatutos militares. Tá? O INSS, logicamente, tem outra lei. Mas todos têm esse benefício. Então, mais uma vez, você que está preocupado aí, que pode ser chamado para rever a situação de reformado, ou seja, de aposentado. Então, você que foi aposentado há mais de 5 anos, eu entendo que a administração não pode te chamar para rever esse ato. Isso aqui é ilegal. Outra coisa, se você foi reformado, como eu tenho vários casos aqui, eu tenho mais ou menos 150 a 200 casos, tem muitos que já transitaram em julgado. Esses que já transitaram em julgado, olha, já passaram por um juiz, antes da sentença passaram por uma perícia médica judicial. Essa perícia médica judicial não é feita só por uma pessoa, às vezes é por 3, seria por 3. É o perito nomeado pelo juiz, é um assistente técnico da União, que normalmente vai o militar lá, e o assistente técnico do militar, daquela pessoa que está com o processo, da parte, que normalmente não tem como pagar, porque é 5, 6 mil que um médico cobra para ir lá da assistência. Então, fica até mais forte para a própria União, porque ele não tem assistente. Então só tinha o perito e o assistente da União. Aí deu a decisão lá que a pessoa é incapaz ou é inválido. Aí o juiz dá a sentença. Essa sentença, a AGU, que é os advogados gerais da União, apelam. Vai para o Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal pode reformar aquela decisão do juiz. Aí não reforma, porque está dentro, tem os elementos capazes para aquilo ali. Não reforma, quer dizer, mantém a sentença ou mantém em parte. Mesmo assim, tem os recursos dentro do tribunal, vários recursos, tá? Agravo regimental, agravo interno, que hoje chamamos. Tá, aí esse processo vai para o STJ, normalmente vai para o STJ, eles vão com recurso especial e talvez, às vezes, com recurso extraordinário para o STF, mas normalmente é o STJ. Aí o desembargador, vice-presidente, nega seguimento desse recurso da própria União. Aí que transita em julgado, ou seja, em julgado no STJ. Transitou em julgado. Aquela decisão, trânsito julgado, está na Constituição. Garantido, trânsito julgado, da coisa julgada. Aí vão me dizer que aquela decisão transitada em julgada, por esse artigo aqui, ó, que a administração vai poder rever as condições de desejar a reforma. Eu entendo que isso é absolutamente ilegal. Deveriam ter colocado aqui, ó, nessa revisão das condições de desejar a reforma, exceto o trânsito em julgado e exceto os 5 anos. Aí tudo bem, era perfeito. A administração pode até rever um ato administrativo dela. Aí cabe ao militar ou aquela pessoa que se sentiu injustiçada recorrer ao judiciário.
Agora, ter que recorrer ao judiciário por eventual julgamento de aptidão, porque isso aqui não é para, essa revisão é para rever as condições de já a reforma, ou seja, é para tirar a reforma, é para tirar a aposentadoria. Aí dizer que essa pessoa pode ser, digamos, julgado apto, mesmo depois de uma sentença transitada em julgado, meus senhores e minhas senhoras, convenhamos, isso aí é ilegal. Qualquer advogado, que não precisa nem ser especialista, vai dizer que é ilegal. Então, vocês que estão aí assistindo, fiquem tranquilos, porque se eventualmente a administração chamar vocês lá para rever essa reforma que passou mais de 5 anos, ou rever uma reforma que foi dada pela justiça, um trânsito julgado, ela não vai prevalecer. Só que vai dar incômodo, vai dar problema, vai dar judicialização, as pessoas vão ter que entrar com ação judicial, vai ter muitas pessoas, infelizmente, que vão ser justiçadas, que não procuram o Poder Judiciário por ignorância, ou por falta de dinheiro, ou por morar num lugar muito distante, nessas fronteiras, enfim, vai ter muita pessoa injustiçada. Então, eu penso que o meu amigo, que era meu amigo, pelo menos eu visitava várias vezes ele, o capitão Jair Bolsonaro, aí capitão, presidente, tá na hora de mudar isso aqui, para não causar injustiça. Tem que colocar um adendo aqui, um exceto. Exceto, depois passou 5 anos, o militar não está sendo chamado novamente, peraí, vai chamar depois de 5 anos? Para rever o que ensejou a reforma. Isso aí já está ato jurídico perfeito. Para mim, ao meu ver, ato jurídico perfeito, não se muda mais. Até 5 anos tudo bem, lá na via administrativa. E judicial jamais. Não pode dizer que o Poder Executivo vai ser superior ao Poder Judiciário. Presidente, está na hora de só mudar isso aí, para as pessoas não serem justiçadas. E eu lhe conheço, quantas vezes eu estive no seu gabinete batendo papo com o senhor? Foi várias vezes, eu sei que o senhor não tolera injustiça. E esse artigo aqui está trazendo injustiça. Está trazendo injustiça. Entre outras coisas que eu venho comentando aí nos meus vídeos. Se você quiser procurar, procure meus vídeos aí. Outra coisa que está dando muita polêmica, aí eu vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Em relação à pensão, as pensionistas, as coitadas das pensionistas, tá? E aquele militar também que eventualmente foi reformado. Então, para você que militar está me assistindo, é o posto acima. Você entende que é o posto acima. Mas é o artigo 110. Então eu vou um pouquinho além nesse vídeo, pode ser extenso um pouquinho para você, mas você entender. O que o artigo 110 fala? Artigo 110, tá? Artigo 110 da Lei 6.880. Essa lei. Isso não foi mudado, não foi alterado pela essa nova lei, 13.954. 13.954. Tá? A reestruturação da carreira dos militares. É outra coisa. Mas está dando problema aí. Artigo 110. Diz assim, o militar da ativa ou da reserva remunerada. Veja, militar da ativa ou da reserva remunerada. Vou explicar aqui, encurtar, porque se eu ler aqui, vocês vão entender o artigo. Com várias dúvidas, vários militares e vários pensionistas que me mandaram pelo WhatsApp aí, e eu não me nego a responder. Mas essa dúvida de um pode ser dúvida de vários. Tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí, estou gravando aqui agora. Tá, o artigo 110. Então, o militar da ativa ou da reserva remunerada, já expliquei, se tornar inválido por uma doença, vamos dar um exemplo, por um câncer, neoplasia maligna, tá? E ele, infelizmente, veio a falecer, ou ele está reformado. O que está acontecendo? O Tribunal de Contas da União mudou o parecer. Ele está entendendo que esse militar da reserva remunerada não seria reformado. Então tem diferença. Você que é militar sabe disso, o pensionista talvez não saiba. Tem diferença nesse artigo aqui, porque militar da reserva é aquele militar reserva remunerada, aquele militar que foi aposentado. Só que ele passa alguns determinados anos, aí tem um artigo lá específico da idade, que ele vai se tornar reformado.
E o TCU está entendendo que só é aplicável esse artigo para o militar da reserva remunerada e não reformado. Está dando maior problema. Só que o Tribunal de Contas da União está esquecendo de alguns detalhes. Essa situação de reformado, não sei se vocês estão me entendendo aí, mas a situação de reformado foi colocado na lei para fins de chamar o cara de volta, para fins de mobilização. É no caso de uma guerra. Logicamente que não vai chamar um cara com 70 anos para a guerra, vai chamar o cara que é mais novo. Então é uma condição de mobilização, mas não é para prejudicar o militar. Na verdade, o presidente Bolsonaro podia, para acabar com esse problema, para não dar muito prejuízo, muito problema, muita judicialização, o que o senhor podia fazer aqui? Tirar colocar militar da ativa ou inativo, que inativo pega todo mundo. Isso aqui, na verdade, tinha que ser aqui, inativo. E o que está acontecendo na prática? As pensionistas, então assim, para vocês entenderem, esse processo de reforma na via administrativa e até na judicial, ele vai até o TCU que homologa. Então passa todas as suas nuances lá na administração e tal, e vai chegar no TCU. O TCU que tem que homologar. Isso estava levando 3 anos, até mais, um pouco. Essas pessoas que não tinham sido homologado pelo TCU, o que o TCU está falando? Não vale. Quer dizer, está 2 anos recebendo o posto acima, até o militar reformado também, que ele foi por invalidez, e aí ele diz assim, agora você vai ter que devolver tudo. Pensa o absurdo que é isso. TCU tem que julgar dos casos futuros, não os casos para trás. Se você levar 2, 3 anos para homologar essa reforma, esse ato administrativo, eventualmente que vai lá para o judiciário, porque o judiciário, o ato da justiça, ele vai para a AGU para poder cumprir, ela faz o ofício executório, aí vai para o chefe da região militar e sobe, vai até o TCU. Você levar 2, 3 anos para julgar isso, aí aquela pessoa vai ser prejudicada. A pensionista, tem uma pensionista aí, coitada pensionista, ela me ligou aqui desesperada, porque estava suspendendo o posto acima dela, que o marido dela ganhou em vida, quando ele estava, infelizmente, morrer. Então, aí ela diz, doutor, vamos suspender meu pagamento, não sei o que. Pô, não pode, vai suspender uma coisa que é alimentos, tá? Não pode, a administração não pode fazer isso também, tá? Eu conheço outra pessoa que o marido dela morreu e ela estava recém se habilitando, tá? Aí suspenderam todo o pagamento dela, inclusive o que o marido dela recebia. A coitada ficou desesperada, teve que pedir dinheiro emprestado. TCU, quem sou eu para falar para Vossa Excelência isso aí, mas olha, está errado, vocês têm que julgar dali para frente. Mudou o entendimento? Então, aqueles casos que estavam lá para ser decidido, homologa, do jeito que está. Não é culpa da pensionista ou eventualmente daquele militar inativo, o reformado, que levou 2, 3 anos. Aí é burocracia, é demora da justiça, da própria administração, do TCU aí, do órgão que julga, não pode, tá? E, ao meu ver, tem que ser revisto essa própria decisão. Eu enfrentei num processo lá no Rio Grande do Sul, por coincidência, lá no Rio Grande do Sul, que eu sou de lá, e tinha um caso lá, eu tive que enfrentar lá. Lá a justiça entendeu que não se aplica esse caso aqui da reserva remunerada para o militar reformado. Pense, o reformado é o militar que pode ser convocado. Aliás, desculpa, o militar da reserva remunerada pode ser convocado. O militar reformado não pode ser convocado. Essa é a diferença. Agora, para prejudicar, a pessoa não pode ser usado esse artigo aqui. Tá? Então, tem um artigo que eu não estou lembrando aqui agora, no próprio Estatuto dos Militares, que fala lá que essa situação de mobilização é específica para isso, é uma condição, mas não pode prejudicar todo mundo. Eu vou falar para o senhor o seguinte, pense comigo, o reformado, militar reformado, seja por idade ou eventualmente por doença, ele está subjugado
aos regulamentos militares, aos estatutos militares, inclusive ao crime militar. Então é militar, ele continua sendo militar, ele vai morrer sendo militar. Então não pode mudar, prejudicar a pessoa por essa condição de reformado. Reformado por idade, eu mais me refiro a idade, vai prejudicar. Para você entender, então tem pessoas que são, eu posso até achar esse artigo da lei aqui, que foi mudado, mas tem uns artigos aqui que está dizendo, esse aqui é da minha lei antiga ainda. A nova eu não tenho ainda, eu tenho no computador, mas não tenho ela impressa. Tá? Não saiu ainda a edição nova dela para mim comprar, então só tem no computador. Então aqui no antigo, dizia as idades que o militar, a transferência para a reserva reformada, remunerada ex officio, verificar sempre que o militar incidiu nos seguintes casos. Atingir idades limites. Então as idades limites aqui, e essas idades limites também tem para ser reformado. Então varia de posto e graduação. Aí diz assim, ó, o militar que é um sargento, ele foi reformado com uma idade menos avançada, ele vai então ser reformado e não vai ter direito ao posto acima, a oferir vencimentos calculados com base na graduação ou no posto, no grau imediatamente superior. Tá? Aí é o artigo 110. Ele vai dizer que não tem esse direito por conta da idade. Não pode. Penso que está errado isso aí também. Então aqui, presidente Bolsonaro, bote uma medida provisória, alguma coisa que mude esse artigo para não causar injustiça. Injustiça na mesma situação, por conta do cara ser mais velho ou mais novo. E o cara já está na reserva remunerada. E ele está subjugado aos regulamentos. Então o reformado está subjugado. É isso que eu tinha para os senhores hoje. Vamos fazer outros vídeos. Se vocês quiserem me seguir, me sigam. Concordar comigo, tudo bem. Se discordar também, é meu entendimento. Tá? Respeito o entendimento contrário, mas é meu entendimento. Eu tenho quase, eu tenho quase 20 anos de advocacia, já enfrentei vários casos e tenho muitos clientes, graças a Deus. Então eu quero passar essa minha experiência para vocês aí, que estão me assistindo, eventuais autoridades também que estão me assistindo. O que a gente quer, eu acho que todo mundo quer, é a justiça. Nós não queremos nada fora da justiça. E a justiça tem que ser feita. Eu tenho que fazer a justiça, vocês têm que fazer a justiça, o Poder Judiciário faz a justiça, para nós viver num país harmônico. Agora não podemos nós estar felizes com um desgraçado lá sofrendo. Isso não é justo. Certo? Não é justo. Então, o que nós queremos, todos nós queremos, inclusive você, autoridade que está me ouvindo, é a justiça. Eu tenho certeza que o general que está assistindo também, que pode eventualmente estar assistindo, ele vai pensar o que esse advogado quer. O advogado não quer a justiça? Ele quer a justiça? Eu também quero. Ele vai falar, eu também quero. Eu não quero dar direito para eventual vagabundo. Eu não quero dar direito para o cara que não mereça. Agora, dá o direito para quem tem direito. E pela segurança jurídica não pode mudar o ato depois de 5 anos. Não pode mudar. Então esse artigo está errado. Tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado, um bom dia, fique com Deus.